Começa aqui mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. O Paulo Ferreira vai conversar nos próximos minutos com Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Bom dia, Francisco Pereira Coutinho. Bem-vindo a este Gabinete de Guerra. Vamos começar por olhar para essa visita oficial que Vladimir Putin, o líder russo, está a fazer à Coreia do Norte. Foi recebido naturalmente com pompa e circunstância e o líder coreano Kim Jong-un diz que as relações com a Rússia vão entrar num período de uma nova prosperidade. O que é que nós podemos entender, descodificar concretamente sobre esta evolução? Bom dia, Paulo. Vamos lá ver, é a primeira visita de Putin à Coreia do Norte em 25 anos. Ele esteve lá logo no início do seu mandato, no início do século, no ano 2000, o que mostra bem, de facto, que estamos a entrar numa nova fase das relações entre a Rússia e a Coreia do Norte. O presidente coreano, Kim, falou numa amizade inquebrável entre camaradas de armas, o que dá bem nota da retórica militarista que neste momento existe entre estes dois Estados, que faz lembrar um bocadinho também a ideia de amizade sem limites que une neste momento a Rússia e a China. Tudo isto resulta também da circunstância de Kim ter visitado Putin em setembro do ano passado em Vladivostok, portanto no extremo oriente russo, numa altura em que Putin necessitava muito de munições para a guerra na Ucrânia, e estima-se que o apoio coreano à Rússia possa ter chegado a cerca de 5 milhões de munições, o que é um número impressionante. A União Europeia irá produzir no final deste ano 4,5 milhões de munições, só para se ter uma ideia da escala do apoio coreano. Claro. Não é? Portanto, é impressionante, não é? Portanto, estará aí este novo período, estará também aí, sobretudo nessa questão mais logística de apoio, nomeadamente em armamento? Não apenas. Da perspectiva da Rússia, evidentemente, essa foi a necessidade que eles tiveram no ano passado. Neste momento já não terão essa necessidade extrema, porque, entretanto, a economia de guerra russa desenvolveu-se bastante no último ano e a produção de munições, neste momento, está a acontecer em grande escala. Mas da perspectiva coreana, necessitam muito do apoio militar russo também para o seu programa militar e também nuclear. A Coreia do Norte é um dos Estados párias nas relações internacionais e, portanto, precisa muito de apoio político e diplomático, e esse apoio político ou diplomático já aconteceu porque, por exemplo, a Rússia vetou nas Nações Unidas uma extensão do mandato de um grupo de peritos que estava a fiscalizar as sanções à Coreia, porque a Coreia desenvolveu um programa nuclear violando o direito internacional, estava sujeita a um conjunto muito diversificado de sanções essas que foram votadas pela própria Federação Russa, que neste momento está a dar cobertura à Coreia do Norte nas Nações Unidas, para além do apoio comercial que a Coreia está a ter, inclusivamente Putin terá dado uma limusina Kim, que ele utilizará neste momento em Pyongyang. Portanto, de facto, as relações entre a Coreia e a Rússia estão como nunca estiveram neste momento. Muito bem, vamos continuar também a acompanhar esta visita. O Francisco Pereira Coutinho há pouco já fez aqui o paralelo com a relação da Rússia com a China. Ontem o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, acusou a China de querer basicamente o melhor de dois mundos. Por um lado, apoiar discretamente a Rússia e, por outro, de querer manter boas relações com o Ocidente. E Stoltenberg acrescenta que Pequim, no fundo, tem que fazer escolhas, ou então deveria enfrentar um custo económico pelo apoio a Moscovo. O que é que isto quer dizer? Isto será viável de alguma maneira? Ou há aqui uma ameaça maior do que a possibilidade o permitirá depois? Essa será a grande discussão que nós vamos ter nos próximos tempos, se, como tudo indica, este conflito entre a Rússia e a Ucrânia estiver para durar. É o que parece que vai acontecer. Estamos neste momento numa guerra de atrição e de facto, o apoio ocidental à Ucrânia tem-se vindo a robustecer e a Federação Russa, como vimos na semana passada, na sexta-feira, não dá sinais de pretender limitar a sua intervenção militar na Ucrânia. Então, o que é que isso significa? Significa que é necessário
procurar apoiar a Ucrânia e apoiar a Ucrânia sancionando a Federação Russa, e este é o ponto essencial, Paulo, e eventualmente sancionando aqueles que não sancionam a Rússia, portanto, adotando aquilo que nós chamamos que são as chamadas sanções secundárias, no fundo, e aquilo que já começou a ser feito, que é sancionar aqueles que estão neste momento com relações económicas com a Federação Russa, que é o caso designadamente da China. A China não tem dado um apoio direto à Rússia, apoio militar direto, mas indiretamente tem-no feito, por exemplo, transferindo componentes eletrónicas que depois são utilizadas, por exemplo, nos mísseis com que a Rússia ataca a Ucrânia. Por outro lado, nós procuramos embargar a venda de hidrocarbonetos claro, por parte da Rússia à Europa, e eles são direcionados para países terceiros, economias emergentes, como é o caso da Índia e da China. Agora, qual é que é o problema? É que adotar este tipo de sanções secundárias tem um efeito ricochete. Portanto, isto vai ter depois um efeito sobre as nossas próprias economias, porque as nossas relações comerciais com a China são também muito grandes, e, portanto, esse é que é o problema de avançarmos, e essa claro, sugestão de Stoltenberg para esse tipo de sanções, não é? Claro, aliás, o que se depreende desta declaração de Stoltenberg, quando ele fala de um custo económico, remete-nos imediatamente para sanções económicas. Só que a China é um ator, um player do mercado internacional, no mercado global, que não era a Rússia, ou que não é a Rússia. É absolutamente decisivo hoje. Se, de alguma forma, o Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos entrassem por aqui, estaríamos perante quê? Eventualmente uma escalada de uma guerra comercial? Não, a guerra comercial, ela já existe. Já existe. Estamos a ver o que é que está a passar nos automóveis elétricos, por exemplo. Claro, a questão é que esse tipo de sanções depois teria um impacto já direto, possivelmente, nas nossas vidas. Iríamos ver isso repercutido, por exemplo, no custo de vários produtos. Essa é que é a grande dificuldade de avançar com sanções de largo espectro sobre empresas chinesas que, por exemplo, comerciassem com a Rússia ou transferissem componentes eletrónicos para a Rússia. Já vemos isso, por exemplo, nos chips, por exemplo, em alta tecnologia. Mas avançar ainda mais seria problemático, e basta lembrar as discussões que tivemos no início do conflito sobre a adoção de sanções à própria Rússia, e a economia russa não tem qualquer tipo de comparação com a economia chinesa, nem o nosso tipo de dependência da China tem alguma comparação com o tipo de dependência que tínhamos da Federação Russa. Em todo o caso, eu acredito que isso será algo que nós vamos ter que discutir, não apenas em relação à China, mas, por exemplo, em relação a outros Estados, como, por exemplo, o Brasil, não é? Porque enfim, temos visto as posições político-diplomáticas brasileiras, mas a relação que tem tido também com a Federação Russa continua, portanto, não apenas com a China, mas também com outro tipo de Estados terceiros com quem temos relações comerciais e com os quais podemos fazer alguma pressão também nesse domínio. Não é? Muito bem. Francisco Pereira Coutinho, antes de fecharmos, só muito rapidamente, olhando para o outro conflito, se quisermos, o do Médio Oriente, isto porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, ameaçou ontem o Hezbollah de destruição na sequência de uma guerra total. Estamos perante uma ameaça que pode ter uma concretização real de facto. Será inevitável aqui uma escalada deste conflito agora ao Hezbollah e eventualmente ao Líbano? Eu acho que essa é a retórica que este governo de Israel nos procura agora transmitir. Ouvimos também Netanyahu no X a queixar-se que os americanos não lhes estão a dar as armas que tinha prometido, porque o presidente Biden suspendeu o envio de armas de grande calibre para Israel no contexto da guerra em Gaza e da proteção da população civil. Agora, o que é que se passa, Paulo? Na minha opinião, o conflito em Gaza neste momento está quase concluído. Houve o ataque a Rafah já há várias semanas, e esta retórica belicista de Israel tem que ser canalizada para algum lado. E este, de facto, há um problema no sul do Líbano. Nós temos mais de 60 mil pessoas deslocadas no norte de Israel e, portanto, este governo de Israel, no lugar de procurar uma solução política e uma solução de cessar-fogo que permitisse a reconstrução de Gaza e o normalizar das relações diplomáticas designadamente com o Líbano, a definição de uma fronteira, procura uma outra solução militar para resolver um conflito que é um conflito essencialmente político. E, portanto,
portanto, eu vejo com muita preocupação este tipo de declarações, porque se enquadram justamente na circunstância de o conflito militar em Gaza, pelo menos da forma como ele decorreu até agora, desde outubro, aparentemente estar a mudar de natureza, e este governo de Israel, de facto, tem membros, designadamente GATS, extremistas, que querem uma outra intervenção militar. E isso só será possível com o respaldo americano. E, portanto, vamos ver qual vai ser a reação da administração americana a este tipo de declarações. Muito bem. Francisco Pereira Coutinho, muito obrigado mais uma vez pela presença neste gabinete de guerra, onde nos ajudou aqui a descodificar os desenvolvimentos das últimas horas dos dois conflitos. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado.